Olá, estou aqui tomando meu café e refletindo como foi essa semana. Foi uma semana onde meu coração ficou quentinho, com várias situações vividas com as crianças e no atendimento a alguns pais, mas também meu coração ficou bastante entristecido e aflito de observar e fazer orientação de algumas famílias que estão em processo de sofrimento com os seus filhos. E o sofrimento está acontecendo em decorrência da falta de limite. Crianças que não respeitam regras, que não respeitam adultos, que não têm contorno e que entram em processo de agressividade e de sofrimento. Os pais envergonhados, sem saber o que fazer. E isso sempre toca o meu coração. Os filhos gatilham diretamente com as nossas feridas emocionais. E eu penso que quando isso acontece é um convite para a gente promover o autoconhecimento, o autocuidado, para que nós possamos nos trabalhar, para não levar para frente as feridas e os machucados que nos habitam. Mas para isso a gente precisa tomar posse da nossa responsabilidade no nosso processo de educar. Muito do que acontece no atendimento que eu vejo com a grande permissividade que permeia essas relações e que destroem as crianças e os jovens, são decorrentes da dor interna que seus pais, os adultos, não conseguem olhar e não conseguem perceber. E aí chegam envergonhados, destruídos, sem saber o que fazer. Eu sempre digo que os adultos, principalmente pais e professores, precisam assumir a autorresponsabilidade do autocuidado, do autoconhecimento, para não projetar nos filhos ou nos seus alunos as suas próprias dores. Quando os pais chegam aqui para mim pedindo ajuda com relação a comportamentos e atitudes dos filhos, a primeira coisa que eu vou observando no relato deles é a grande dor que os habita. E o quanto essa dor os deixou cego, o quanto essa dor gerou uma permissividade destruidora, por medo de perder afeto, por medo de lidar com aquilo que dói. E aí essa dor vai avançando também para os seus filhos. O meu trabalho, sim, é reorientar os pais nos passos do caminho de educar, mas mais que orientar estratégias, possibilidades e caminhos na atuação com seus filhos, o que eu vou trazendo é consciência do quanto a história deles, a dor deles, a vida deles que está escondida, camuflada, reverbera nos próprios filhos. E quando eles tomam consciência, é nesse momento que a mudança acontece. É nesse momento que eles conseguem refazer o caminho. Enquanto essa cegueira estiver presente, da dificuldade de olhar para a própria dor, esses pais continuam reproduzindo comportamentos que só prejudicam os próprios filhos. Eu fiz esse processo de mergulho comigo na educação dos meus filhos e foi incrível. E foi só quando eu olhei para mim, quando eu decidi corajosamente assumir a responsabilidade da educação deles a partir do cuidado comigo e do meu autoconhecimento, é que a minha história com os meus filhos mudou. É que eu pude realizar uma educação mais amorosa, mais humanizada, mais afetiva, sem projetar neles as dores que me habitavam. Porque quando a gente não cuida das próprias dores, elas transbordam inconscientemente. Eu costumo dizer que elas vazam, e quando elas vazam, elas vão afetando outras pessoas e principalmente os nossos filhos.